Olá, meus amados vencedores, Savabona. Eu estou Patrícia Garcia, mentora da Nova Era, e este é o Inspire-se com Patrícia Garcia. A minha convidada de hoje é Júlia Horta, Miss Brasil 2019, jornalista, palestrante e um ser cheio de luz que vai inspirar você. Júlia, gratidão imensa pelo seu sim, pela oportunidade de estar iniciando esse movimento para inspirar as pessoas com você. É uma honra para mim ter você aqui. Gratidão pelo seu sim, pela sua história, pela sua vida. Então, que seja um papo fluido, quântico, gostoso, onde a gente possa compartilhar um pouco da nossa história e principalmente poder aprender com você através da sua jornada, da sua história. Então, mais uma vez, gratidão pelo seu sim. Ah, imagina, Paty, eu fico muito feliz, já te chamo até de Paty, porque eu me sinto, assim, próxima, mesmo sem te conhecer, assim, é um carinho muito grande que eu tenho, até porque eu acho que tudo é sincronia, né? Então, assim, desde quando eu te encontrei, te mandei mensagem, eu sabia que em algum momento a gente faria alguma coisa juntas, e eu fico muito feliz de estar aqui, de verdade. Não, vamos fazer então uma observação para compartilhar essa sincronicidade incrível. Eu, Gabi e Carol, né, nosso time de vencedores, estávamos no movimento de queremos pessoas inspiradoras para ver se conectam com a nossa energia e nos ajude, né, a esse movimento de transição planetária, de expansão da consciência. E você tinha sido um dos nomes que a Gabi tinha listado. E na mesma semana você fez a minha meditação e postou isso. Eu falei, gente, o universo realmente conversa com a gente o tempo todo. Então, de alguma maneira, a gente já estava ali se preparando para se encontrar aqui. E eu espero que seja só o começo, porque você é incrível. Quando eu assisti seu TED, Júlia, meu, quanta inspiração. Quanta inspiração. Mas, ó, antes de ir deep nessa entrevista, nessa conversa, eu quero fazer uma primeira pergunta para você. O que você fez hoje quando você acordou? Olha, Paty, toda vez que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer. Eu olho para cima, assim, como se eu estivesse falando com Deus, e eu falo, obrigada. E aí depois eu vou espreguiço, e aí eu levanto da cama. Mas é porque isso para mim virou um hábito desde o momento que eu percebi que realmente essa coisa, da primeira coisa que você fala, que você pensa no seu dia, é uma energia que você leva, né, para o restante do dia. E eu reparava que muitas vezes acordar cedo não era algo que eu gostava, então eu já acordava falando assim, ai, queria dormir mais. E aí, assim, você já acorda nessa energia, né? Então, hoje em dia, assim, virou hábito e realmente é um prazer para mim. Quando eu acordo, eu falo, ai, obrigada, acordei mais uma vez. Que incrível. E depois que você se levanta, o que você faz nos seus primeiros minutos, assim, o seu primeiro movimento, assim, da manhã? Compartilha com a gente. Você sabe que eu sou uma apaixonada pelas práticas, pelas rotinas, né? Principalmente, eu gosto de chamar de cerimônia, de ritual da manhã. Então, você tem o seu ritual e eu quero muito que você compartilhe, assim. Então, você acorda, já agradece e depois, o que você faz nos seus primeiros minutos? Eu fico pelo menos uns 2 minutos me espreguiçando, assim, sentada na cama. Eu adoro mexer o pescoço, estalar tudo. Aí eu sinto que eu acordei meu corpo e eu bebo muita água quando eu acordo. Eu sinto muita sede quando eu acordo e eu sei que faz bem, então eu uno o útil ao agradável. E aí depois eu vou para a cozinha preparar meu chazinho, eu fico ali, tomo meu cafezinho tranquila. E assim, normalmente eu medito antes de qualquer coisa do dia. Mas tem vezes também que às vezes eu estou um pouco sonolenta e eu tenho medo de pegar no sono, aí às vezes eu prefiro fazer exercício físico antes e depois meditar. Mas assim, exercício físico e meditação também estão presentes em todas as minhas manhãs. E eu leio 15 minutos todos os dias, porque a leitura também é algo que eu preciso fazer de manhã, porque se eu deixo para fazer durante o dia, às vezes eu acabo postergando e é algo que é importante para mim. Então eu coloquei um período curtinho, mas eu faço todos os dias.
Que incrível saber um pouco do seu ritual da manhã. Eu acredito demais nas nossas sadhanas diárias, né? Que são as nossas práticas espirituais, de começar exatamente honrando o nosso corpo, respirando, se conectando com a nossa divindade, enfim, tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de cosmo, fonte divina, mas como é maravilhoso, né? E quando você não consegue vivenciar essa prática, Júlia, como que acontece o seu dia? Você sente uma diferença? Nossa, demais, assim. Principalmente, assim, em meditação e o exercício físico, porque eu sinto como se meu dia começasse afobado, porque normalmente é isso que acontece, quando eu não consigo é porque eu acordei atrasada, ou porque às vezes é um dia que eu já tinha que acordar, tipo, 5 horas da manhã, aí eu não acordo antes para fazer. Só que a sensação que eu tenho é que meu dia todo fica acelerado, sabe? Como se eu não tivesse realmente me dado meu tempo. Então, para mim, realmente é algo muito sagrado, assim. Eu só não faço se não der mesmo. Incrível, que maravilha. Uma das coisas muito lindas que eu tive a oportunidade de assistir, né, quando você estava em em seus momentos como Miss, você compartilhando, inclusive em inglês, e até faço aqui uma observação, que foi algo que nós comentamos aqui, tem vários amigos australianos, né, meu partner, entre outros, e quando a gente assistiu a sua entrevista em inglês, a gente falou, uau, a gente ficou, tipo, super orgulhosa. Brasil, né, seu inglês maravilhoso, e você falando do poder da meditação. Quanto que é meditação na sua vida, Júlia? Tem mais ou menos uns 3 anos que eu conheci a meditação. E, na verdade, eu acredito que para mim aconteceu como acontece para muitas pessoas, assim. Eu comecei a buscar práticas de autoconhecimento por uma dor, porque eu era uma pessoa extremamente ansiosa e a ansiedade, ela me causava males físicos, assim. Ela refletia em sintomas no meu corpo e que eu não conseguia curar de forma, né, física, porque no início eu não entendia que era ansiedade, eu achava que eu tinha problema de estômago, que eu tinha alergia na pele, só que na verdade isso era o meu corpo me dando sinais de que eu precisava olhar para a causa, né, que não adiantava eu ficar tentando achar solução para os sintomas, porque era algo que estava lá dentro. E aí eu participei de um seminário, de um final de semana inteiro, que eu tive que largar o celular, na época já era um desafio para mim, porque eu já trabalhava com Instagram, e aí eu larguei o celular na sexta, peguei domingo à noite, e eu fiquei imersa assim, em uma série de vivências de autoconhecimento. Eu fiz vários tipos de meditação. Eu nem sabia que existiam vários tipos de meditação. E nesse seminário eu pude experimentar meditação ativa, meditação com a fogueira, meditação com dança, visualização, vários tipos. E assim, aquilo foi muito forte para mim. Eu falo assim, né? Autoconhecimento eu sei que é um caminho que a gente nunca chega no final. Só que esse seminário foi tão forte que eu saí de lá falando assim, como depoimento: meu Deus, a sensação que eu tenho é que muita gente vem aqui, vai embora sem saber o sentido de estar aqui, eu só acordei para isso agora. Porque foi realmente uma coisa assim, uma virada de chave na minha vida, dar sentido para tudo, sabe? Entender que tem sentido. E aí, assim, eu comecei a buscar meditações guiadas para continuar fazendo. Aí, todos os eventos que tinha aqui na minha cidade, que tinha meditação, eu ia também. E aí, nunca mais parei, assim. Lógico que tem algumas fases que eu ficava mais displicente, assim, mas foi uma eterna busca até de fato virar hábito, sabe? Incrível, incrível. Então você teve esse grande shift assim do autoconhecimento e que é uma fala incrível que você traz no TED. Eu acredito até que no seu curso, né, do Miss em Essência. Mas antes da gente entrar também nesse tema, que eu quero muito que você compartilhe, eu quero que você compartilhe assim conosco, Júlia. Qual foi assim o grande momento de virada da sua vida? Qual foi assim o grande fato que falou, isso mudou a minha vida para sempre? Olha, eu acredito que o gatilho inicial, assim, para uma mudança de vida foi realmente esse evento que eu participei, porque eu realmente fui meio que obrigada, entre aspas, não obrigada, porque eu fui por livre e espontânea vontade, mas, assim, as atividades que a gente tinha ali, elas meio que faziam com que você olhasse para dores e para sombras também, porque as pessoas acham que autoconhecimento é um caminho só de flores. Só que, na verdade, não, você precisa reconhecer os seus erros também, aquilo que é desafiador para você, olhar para os seus traumas, porque senão você não consegue seguir adiante, né?
E aquilo para mim foi muito intenso, assim. Eu lembro que eu saí desse seminário e eu fiquei com dor de cabeça de tanto chorar uns 2 dias, porque assim, eu olhei para coisas da minha vida, desde a relações familiares, a coisas que me travavam no trabalho e tal. E para mim foi uma grande virada de chave, porque foi ali que eu decidi que eu realmente queria continuar essa busca. Porque eu falo assim, eu comecei a buscar o autoconhecimento com livros de autoajuda, que eu acho que a maioria das pessoas começa assim, lendo, consumindo um conteúdo aqui, outro ali. Só que eu acredito que esses cursos, essas vivências em grupo, com pessoas que estão buscando o mesmo caminho que você, elas fazem você experienciar aquilo, fazem você sentir de fato o que é tudo aquilo. Não fica só no nível racional. Sim, você sente. Então, assim, é impossível negar depois que você vive. Então, para mim, foi ali, assim. Mas aí comecei um processo, né, de mudanças diárias na minha vida, porque, assim, eu hoje, Paty, de verdade, eu acredito na mudança das pessoas, porque eu mudei. Sabe, essa coisa de falar, ai, ninguém muda. A pessoa que é assim, ela vai ser sempre. Não existe isso. Sabe? Se você quiser mudar, você vai mudar. Ninguém muda ninguém, mas se você quiser, você vai mudar. E assim, hoje eu olho para trás e eu acho que com certeza ali foi o princípio, assim, foi a virada de chave. Uau, que incrível. E Júlia, compartilha conosco quando iniciou a sua trajetória como Miss. De onde veio esse chamado e como que foi esse movimento na sua vida? Olha, eu acredito muito nisso, que eu sou uma pessoa magnética. Eu descobri isso ao passar dos anos, porque as coisas simplesmente acontecem assim. E eu acredito que muito porque eu entrego também, sabe? Eu sou aquela pessoa que, para mim, meu mantra da vida é entrego, confio, aceito e agradeço, porque isso é muito real para mim, assim. Eu corro atrás, eu trabalho, mas eu sempre deixo meus caminhos abertos para oportunidades aparecerem. Então, assim, eu vou ser bem sincera que eu nunca tinha sonhado em ser Miss. Eu nunca fui aquela criança que falava, nossa, um dia eu quero estar nesse concurso, eu quero ganhar uma coroa. Nunca fui. Mas eu gostava de ser modelo, eu já tinha feito alguns cursos, tirava foto. E aí um dia eu estava na faculdade de jornalismo ainda, estava numa fase desafiadora para mim, porque eu estava quase terminando, faltava um ano. E eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, se eu ia para a TV, se eu ia escrever para jornal. As coisas não estavam fazendo muito sentido para mim naquele momento, apesar de amar a comunicação, eu sempre amei. E aí, do nada, assim, surgiu um convite, sabe? Uma pessoa falou: olha, tem um concurso de beleza para ser Miss Mundo Minas Gerais, que chamava na época. E a gente não tem representante da sua cidade, de Juiz de Fora. É daqui um mês. Você quer ir? Eu falei, meu Deus, como assim? Eu, Miss, né? Eu achava aquelas mulheres super perfeitas. Eu não conseguia entender como que eu podia ser Miss, né? Só que assim, eu sou ariana, né? Então eu sou aquela pessoa que é movida por desafios na vida. Então, para mim, assim, foi o start inicial de falar, não, isso aqui pode abrir oportunidades que eu não estou imaginando, né? E aí eu me joguei, só que eu ganhei esse primeiro concurso. Então, eu acredito que isso foi o que acabou me fazendo ficar, porque foi um período curto até o primeiro, só que aí do Miss Minas Gerais Mundo para o Miss Brasil Mundo em 2015, foram 8 meses que eu fiquei me preparando, que eu fiz várias coisas com título de Minas Gerais, que eu ganhei muita visibilidade, reconhecimento, então acabou assim que eu não quis mais sair, porque eu vi que tinha muita coisa que eu podia conquistar por meio dessa oportunidade, e aí fiquei. Uau, que incrível! E, Júlia, eu tenho curiosidade, eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo também quais são as responsabilidades do mundo Miss, né? Como é ser um Miss e quais são as responsabilidades? Olha, vou te ser bem sincera que eu acredito que nem todas as meninas, nem todas as mulheres encaram dessa forma. Mas para mim, Júlia, desde o começo, eu sempre levei muito a sério essa questão de entender que eu represento uma cidade, um estado, um país. Então, para mim, sempre foi muito forte essa questão de que eu não estou falando só por mim. Então, que por meio da minha voz, eu preciso representar outras pessoas. Então, assim, eu acho que a grande responsabilidade de uma Miss por meio das suas atitudes, ela realmente conseguir representar o povo dela, né? Dar orgulho para esse povo, realmente levar essas pessoas com ela, né? Então, assim, para mim foi um caminho de muito aprendizado, justamente porque a gente mora num país extremamente diverso. Então, é uma grande responsabilidade você representar, né? Se você falar de mulheres, já tem uma diversidade gigantesca, né? Então, assim, para mim foi um processo gigante de ouvir pessoas, ainda mais como jornalista, nesse meu lado jornalístico, eu queria ouvir as histórias das pessoas até para eu conseguir, de alguma forma, transmitir também
o que elas precisavam. Então, a Miss está envolvida em projetos sociais, ela tem que ajudar a divulgar a cultura do seu estado, da sua região, além, lógico, de fotografar, né, estar presente em eventos importantes. Ela desfila, ela fala muito, então a mensagem que ela tem para passar é muito importante, mas eu acredito que foi tudo isso assim, que me envolveu nesse mundo. Que lindo! Como foi ser a Miss Brasil 2019? Eu não consigo descrever ainda. Eu já tentei para várias pessoas me perguntando, mas é que, como eu falei, assim, eu acredito que as coisas na minha vida elas vão fluindo assim. Quando eu me inscrevi para ser Miss Minas Gerais Universo, né, que é o mundo dos concursos de beleza tem várias franquias, são vários concursos, né? O mais conhecido universalmente é o Miss Universo, que foi esse que eu participei por último, né? Antes eu tinha participado de outras franquias. E aí, quando eu me inscrevi para o Miss Minas Gerais Universo, eu já tinha comigo, assim, que eu queria muito representar meu estado no palco do Miss Brasil, que era o maior concurso nacional de beleza. Porque ali eu teria a oportunidade de falar para milhões de pessoas. E esse é o meu propósito de vida. Eu tenho o sonho de falar para o maior número de pessoas possível, impactar a vida dessas pessoas. Então, eu falei, meu Deus, se eu for para o Miss Brasil... Mas eu pensava muito nisso. Se eu subir no palco do Miss Brasil... eu vou estar impactando muita gente, eu vou ter o poder de falar para muita gente, mostrar a Júlia, né, para muita gente. E aí, para mim, ir para o Miss Brasil já era incrível. E aí as coisas foram acontecendo ao decorrer do concurso, a gente fica 10 dias confinada, né, faz um monte de prova, e aí eu ia ganhando as provas e fazendo amizade com todas as meninas, e eu estava sempre muito feliz, mantendo minha energia lá em cima. E aí chegou no dia da final, eu lembro que assim, eu não sei explicar o que eu senti durante o concurso, porque eu nunca fiquei tão calma na minha vida. Era como se eu tivesse que estar ali, sabe? Foi muito surreal, porque eu me emociono, porque eu falo que, assim, eu tenho uma crença muito forte em Deus, e eu sentia como se Deus tivesse mão dada comigo, sabe? Assim, vai, brilha, faz, porque eu não estava pensando, eu só estava fazendo. E aí eu ficava do palco olhando para minha família desesperada, nervosa, e eu, assim, sorrindo, calma, gente. Não porque eu achava que eu ia ganhar, mas porque para mim estar ali era incrível. E aí eu lembro que quando chegou no top 3, né? Aí eu comecei a chorar e eu lembro que eu parei, conversei com Deus e eu falei: meu Deus, eu acho que o Senhor vai me dar essa oportunidade, porque o Senhor sabe meu propósito. O Senhor sabe que eu não estou aqui porque eu quero ganhar essa coroa, eu não quero ser a Miss Brasil, eu quero usar o título de Miss Brasil para fazer muita coisa. Isso aqui é o começo, não é o fim. E aí eu senti muito forte que ia ser eu, sabe, no top 3. E aí quando eu ganhei, eu já não sentia mais, assim, eu entrei num estado de choque, eu acho que eu fui sentida ali há 3 dias, chorada ali há 3 dias, porque é realmente uma coisa muito surreal, né, assim, eu nunca imaginei viver isso. Eu só lembro que tem até em vídeo isso, uma hora eu falo, meu Deus, eu sou a Miss Brasil, e eu levanto a mão pro céu, assim, 2 vezes, foi muito incrível, assim. Nossa, eu me arrepiei inteira aqui de te ouvir, de poder sentir o magnetismo, né, de quando nós estamos no lugar certo, né, quando a gente se posiciona no mundo com a nossa verdade, tudo flui. O que você compartilha você estava 100% no flow, vivendo o flow divino, né, a fluidez do universo. E aí, o universo se movimenta e faz o trabalho para nós. Eu acredito demais nisso. E essa sua partilha é muito rica. Que manifestação linda, Júlia. Uau! Quanta alma presente ali. Que divino. Gratidão por você compartilhar isso conosco. Que lindo. E depois de se tornar a Miss Brasil, o que a sua vida mudou? Como foi, né, ser Miss, trabalhar como jornalista, ser uma influencer digital? Como foi vivenciar todos esses papéis da vida, né, em um ano de tantos desafios, de tanta mudança, de tanta transformação que nós estamos vivendo? Foi realmente um grande desafio, assim, porque mudou absolutamente tudo na minha vida. Mudou a Júlia profissional, né, que, assim, muitas oportunidades e muitos desafios, e mudou a Júlia pessoal também, porque a vida inteira eu morei com os meus pais, dividia quarto com a minha irmã, e no dia seguinte do concurso eu já mudei para São Paulo, né? Então, assim, eu realmente fui arrancada da minha zona de conforto de um jeito, assim, surreal, e foi um desafio muito grande aprender tudo isso ao mesmo tempo, aprender a lidar com uma grande exposição que vem cheia de elogios e pessoas que te apoiam, mas com muitas críticas também. Ao mesmo tempo, longe das pessoas que eu amo, vivendo uma vida completamente nova, né? Que eu lembro de eu falar assim, meu Deus, nunca mais nada vai ser igual. Nem o barzinho com os meus amigos de happy hour vai ser tudo diferente. E muita responsabilidade
trabalho, né? Muita responsabilidade, como eu falei, de você falar por muitas pessoas. Então, assim, eu tentei focar o tempo inteiro na minha responsabilidade, em primeiro lugar. Então, assim, antes de me deixar desesperar, de ficar com medo ou de sofrer por alguma dessas mudanças, eu pensava muito no meu propósito, sabe? Eu falava assim, tem motivo para eu estar aqui. Então, eu vou me fortalecer nisso, pedir para Deus estar comigo, continuei os meus rituais, eu nunca abandonei, nem no período de reinado. Eu, inclusive, falei muito sobre meditação durante meu ano como Miss Brasil, que me ajudava muito. E assim, as coisas foram acontecendo, assim, é o que você falou, né? Quando você se entrega ao flow, as coisas fluem. O problema é quando a gente fica criando travas, a gente fica com medo, né, do que vai acontecer. Tem um caminho, sabe? Se você faz por onde, se você está vivendo com o seu coração, com a sua verdade, as coisas vão acontecendo. Então foi, assim, essa fase final agora do meu reinado na pandemia, né? Foi mais desafiadora, porque eu acredito que de casa você realmente trabalhar e entregar tudo aquilo que você quer é um desafio maior, mas aí eu mais do que nunca usei as minhas redes para poder apoiar as pessoas de alguma forma, sabe? Eu busquei ser ainda mais um canal de tranquilidade, de paz, de esperança, porque eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo, isso que a gente precisava, assim. E se você puder compartilhar, assim, a maior dor que você já vivenciou na sua história de vida, né? Desde que a gente era bebê e até essa mulher, essa baita desse mulherão que você se tornou, né? Que nos inspira, que nos orgulha, me enche de orgulho aqui. Ter você como essa representante, né, 2019, e acredito que, como você mesmo falou na entrega, o reinado, né, ele é eterno, né, é um marco que faz parte da nossa história como brasileiros. O que você pode compartilhar de uma dor, mas que um dia, né, eu acredito muito que a nossa maior dor, trabalhada, encarada, ela se torna a nossa maior força. Qual foi a sua? Olha, minha maior dor aconteceu, inclusive, na época do meu reinado, assim. Eu tenho uma grande questão que eu ainda trabalho com autoconhecimento e com terapia diária, que eu sou uma pessoa que eu não me entrego ao sofrimento. Só que isso, em certos momentos, é bom, porque eu sou uma pessoa positiva, estou sempre feliz, só que em alguns momentos é ruim também, porque eu, às vezes, não quero olhar para as minhas dores e elas não vão embora, né? Em algum momento a gente tem que olhar. E isso me atrapalha muito às vezes. Então, quando eu mudei para São Paulo, o que eu fiz foi que eu não queria sofrer que eu estava longe da minha família. Então, eu falei: não, minha vida está muito boa, tem muita coisa ótima acontecendo, não tem motivo para eu ficar triste, né? Não posso ficar triste. E isso, uma hora, assim, a conta chegou, eu comecei a ficar. Eu lembro direitinho que eu fui fazer uma meditação de lua cheia. E aí eu passei muito mal na meditação, falei, gente, que coisa esquisita, eu me senti mal, não me senti bem. E aí desencadeou, assim, uma semana muito forte para mim, eu fiquei muito triste numa semana, e eu não conseguia compreender. Eu lembro que meu namorado foi me visitar, ele falou, Júlia, você não tá falando, você não é essa pessoa. E eu realmente, assim, simplesmente estava apática, sabe? E aí, assim, eu decidi não, né? Continuei meditando, e aí numa meditação veio muito forte para mim que eu precisava chorar, que eu precisava colocar para fora a dor que estava sendo ficar longe das pessoas que eu amava. E aí eu chorei muito, liguei para minha mãe, eu lembro que a minha irmã e minha mãe atenderam o telefone assim de FaceTime e elas ficaram muito preocupadas porque eu chorava de soluçar e eu falava, meu Deus, eu quero minha vida de volta, eu não tô aguentando. Só que assim, foi uma semana muito triste e que terminou assim para mim com uma grande dor, que foi que eu perdi meu avô e eu não estava em Juiz de Fora, eu não estava na minha cidade. E isso para mim foi muito forte mesmo, porque chegar em Juiz de Fora e todo mundo já estar lá, não ter dado o apoio que eu sentia que eu precisava ter dado, sabe? Mas foi muito importante para mim ter percebido também a fortaleza que a minha família é para mim. Porque isso aconteceu tudo junto e eu percebi que eu posso ir para o mundo, eu posso ganhar o mundo e ir para morar do outro lado do mundo, como você mora hoje, mas que eles sempre vão ser muito especiais para mim e que eu preciso de alguma forma manter essa conexão, porque foi muito forte para mim, assim, foi uma dor que eu não imaginava que seria tão grande, sabe? Mas me ensinou muito também, assim, ainda dói às vezes, né, lembrar desses dias, mas é um constante aprendizado. Que lindo. É exatamente isso, né? Quando a gente encara as nossas dores, quando a gente se permite ser vulnerável, a vida flui, a vida fica mais leve. Você compartilhou isso, eu me lembrei muito da minha posição quando eu cheguei aqui na Austrália, né? Eu queria muito passar para minha família que estava sofrendo com a minha ausência
que estava tudo bem, mas tinha momentos que não estavam. Eu olhava para esse paraíso que eu estava vivendo e falava, cara, eu não estou feliz, mas eu não tenho esse direito de não estar, porque olha o paraíso onde eu estou vivendo. É exatamente o que você falou, poxa, eu sou Miss, eu tenho tudo à minha disposição hoje, né? No sentido de, poxa, eu conquistei coisas incríveis, mas ainda existia uma falta. E hoje eu até olho para essa falta e já entendi. Certas faltas vão sempre fazer parte. Porque eu acredito que nós não somos dessa terra, nós somos seres divinos vivenciando uma experiência terrena. E entendendo isso, sempre vai ter uma parte que nos falta. Você também se identifica com isso? Com uma falta de algo que a gente ainda não sabe, né? E que eu acho que essa parte divina mesmo, por isso que esse encontro espiritual é tão importante para mim. Eu compreendo muito essa sua dor de não poder estar perto, da vida ter mudado para sempre, nunca mais seremos as mesmas, né? E ao mesmo tempo, o quão isso é inspirador para nós mesmos, né? Como a nossa própria história é a nossa fonte de abastecimento de quando a gente tá ali jogado na BR, jogado na cama e fala, meu Deus, não quero mais nada. E uau, olha quantas dores eu já superei, né? Olha pro espelho, menina. Veja a sua história, honra a sua história. Que lindo, gratidão por você compartilhar sua vulnerabilidade com a gente. Isso nos ensina mais. Não, e eu acho que assim, Paty, nesses momentos, né, que a gente, como você falou, tá jogada na BR, olhando para as nossas dores, que aí aquelas frases que são, entre aspas, clichês, a gente para assim, poxa, eu falo tanto essa frase, eu preciso usá-la na minha vida, né? Porque eu falava tanto assim, não, se os sonhos são grandes, os desafios serão grandes, mas aí às vezes a gente não quer aceitar os desafios, né? A gente não quer aceitar esses. E não adianta, se a gente quer mudar, se a gente quer uma vida nova, coisas novas, a gente tem que abandonar também e deixar aí as antigas, né? Não tem como ter tudo. Então foi muito essa consciência assim que eu passei a ter, até porque a partir daí a minha vida é uma constante mudança e eu aceitei isso para mim. Se eu não aceitasse, eu ia viver frustrada, viver sofrendo por algo que foi, e aí não dá para ser assim também. Incrível. Sabe uma coisa que você compartilhou que eu me identifico muito, que é quando aconteceu esse seu grande shift, né, de se tornar Miss Brasil, mudar de cidade, mudar de rotina, se tornar uma pessoa conhecida no Brasil e no mundo, né? Onde você vai, você falou, minha vida nunca mais vai ser a mesma. O quanto, acho que existe algo que a maioria de nós não nos preparamos. A gente quer muito, a gente tem um objetivo muito grande, mas a gente ainda não tem clareza de que a gente vai viver um luto da pessoa que nós éramos para a pessoa que a gente está se tornando. E aí a gente às vezes não respeita esse processo de adaptação, de reconstrução desse novo eu. Faz sentido isso para você? Você acredita que... Total sentido. Total. É um luto mesmo. Acho que tá tudo bem, né, viver esse luto. Com certeza, ele é lindo, ele faz parte, né? Vida, morte e vida. Esse é o nosso ciclo aqui terreno, né? De quantos papéis, quantas Júlias você já não foi até hoje? Né? E quantas você ainda será? Isso é incrível. Mas o quanto muitas vezes o sofrimento vem daquele apego, né? De querer que as coisas... Eu quero esse novo mundo, mas também quero isso. Então, a gente não entende que cada escolha tem uma renúncia e que tá tudo bem e que a plenitude, na sua profundidade, eu acredito que ela vai ser vivenciada pelo espírito e não pelo corpo, né? Então, é muito lindo esse processo de desbravando passo a passo. E aí, você hoje influencia muitas meninas que também têm o sonho de ser Miss. Como nasceu esse projeto do Miss em Essência e o que ele traz na sua essência para aquelas meninas? O que ele compartilha? O que ele inspira? Tati, uma coisa que eu ouvi muito durante o meu reinado como Miss Brasil, e que me marcou demais, foi as pessoas falarem para mim que eu era Miss em essência e que eu tinha recuperado nelas a vontade de torcer para uma Miss Brasil, porque eu tinha desmistificado toda essa questão de que uma Miss é só bonita e tudo mais, e que eu realmente estava transformando a vida das pessoas. Eu vejo, assim, vários fãs meus que, na verdade, começaram a me seguir por ser a Miss Brasil e que hoje estão comigo porque eles aprenderam a meditar, eles começaram a correr, eles buscaram o autoconhecimento deles, de fato, porque eu inspirei, né? E eu decidi criar o Miss em Essência porque eu realmente acredito que ser Miss é isso, sabe? A gente tem uma plataforma tão poderosa nas nossas mãos, a gente tem, assim, tanta gente que vai olhar para a gente como inspiração e que eu acredito que a gente tem que usar isso da melhor forma possível,
Não dá pra gente ir para um concurso de beleza esperando ser Miss porque eu quero ter uma coroa, porque eu quero tirar foto, porque isso é muito vago, sabe? E eu acredito que não necessariamente você também precisa ganhar a coroa de Miss Brasil para ser uma Miss em Essência, assim como eu não ganhei a de Miss Universo, e mesmo assim eu marquei a vida de muita gente, de fato, porque eu compartilhei com as pessoas quem eu era, né? Eu deixei um pouquinho da Júlia no coração das pessoas que torciam por mim. Isso é muito positivo para as pessoas que te acompanham, porque elas veem verdade, elas podem realmente ser representadas por você, elas se sentem representadas, mas é muito bom para a gente também sentir que assim a gente está ali numa posição que a gente precisa cumprir alguns papéis, que a gente precisa, né, como qualquer trabalho, mas que ao mesmo tempo a nossa essência está ali, sabe? O que a gente tem de mais bonito, aquilo que a gente acredita, o nosso propósito. E para mim é isso, assim, para mim não faz sentido ter à sua disposição uma plataforma como essa, representar tantas mulheres e homens também, e você deixar isso passar em branco, sabe? Você perder essa oportunidade. Então, eu queria que as pessoas entendessem que ser Miss é muito mais do que o que a maioria das pessoas acha, né? Desfilar de biquíni, ser bonita e tudo mais. E eu espero de coração, assim, que o desafio esteja transformando a vida dessas meninas e até dos meninos também que participam, que alguns meninos participam. E eu já vejo muitas meninas, assim, compartilhando, principalmente gostando mais ainda da parte do autoconhecimento. Eu falo, que coisa boa, porque quando eu coloquei essa parte no curso, eu não imaginava como que ia ser recebida, né? As pessoas buscam uma preparação para ser Miss. E aí eu vou lá e coloco meditação, propósito, autoconhecimento, inteligência emocional, e elas adoraram. Então, assim, eu acredito que isso também é parte do meu propósito, sabe? É compartilhar um pouco da minha experiência para ajudar outras pessoas a terem experiências tão prazerosas e tão marcantes quanto. Uau, que incrível! E sem dúvida, né? Sem autoconhecimento, como que você vai conseguir deixar a sua essência, né, no mundo? Como você vai conseguir deixar a sua marca? Então, quando você falou, né, que as pessoas chamavam de Miss em Essência, foi exatamente a conexão que eu fiz quando eu te conheci, quando eu assisti o seu TED, e eu falei, uau, isso é uma Miss da nova era? Essa mulher é incrível! Eu quero essa mulher. E não demorou nada, você já também já estava me conhecendo. Eu falei, gratidão, universo. O universo é incrível. Me conta desse TED incrível que você inspira milhares de pessoas e você traz a essência daquela segurança dessa mulher que está aí dentro. Compartilha com a gente. Olha, foi um desafio gigantesco, porque assim, eu assistia várias palestras TED porque eu sou apaixonada, eu acredito que elas são muito transformadoras, são falas assim que marcaram minha vida. Eu tenho vários TEDs como referências assim que eu uso em alguns momentos quando eu estou conversando com as pessoas, porque eu realmente sou fã. E aí quando me convidaram, eu falei assim, gente, que loucura isso, né? Eu vou subir num palco que ali são poucas pessoas, mas que depois vai ficar disponível para milhares de pessoas assistirem, compartilharem. E é curtinho demais nessa. A minha eu acho que deu uns 13 minutos, mas você tem até 18 minutos para falar. E você precisa mandar um texto para eles aprovarem. Então, é uma coisa muito diferente do que o que eu estou acostumada a fazer. Porque eu, assim, Paty, quando eu vou dar uma palestra, eu confesso para você, muita gente acha isso estranho, mas eu confesso para você que eu sei o que eu tenho que falar. A pessoa fala assim: ah, você vai falar sobre tal assunto. Aí eu, tá bom. Aí eu vou lá, ponho ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, tá, é isso. Chego lá e falo. Eu não fico preparando o que eu vou falar, eu simplesmente falo. E no TED não tinha como ser assim, eu tinha que fazer. Só que foi uma experiência magnífica, porque eles têm uma estrutura que você tem que falar o seu aprendizado, então ensinar alguma coisa para as pessoas, mas com base numa história sua. E eu tinha muito tempo que eu não parava para escrever sobre a minha história, pontuar momentos que foram importantes para mim, coisas que eu acreditava. Então, assim, parar para colocar isso no papel, de fato, foi muito lindo, assim. E eu escrevi, acabou que eu escrevi muito mais do que os 18 minutos, tive que resumir depois. Inclusive, fica para um projeto futuro aí, que eu estou querendo escrever um livro. E aí, foi isso, assim, eu cheguei lá e tive que falar uma coisa meio assim, entre aspas, decorada. Eu não achei que tinha ficado bom, porque a gente, assim, sempre muito crítico, né, com a gente, mas o retorno que eu tenho dessa palestra é tão bacana, são tantas pessoas que chegam até mim por causa do TED, que eu falo assim, cara, eu acho que Deus, mesmo sendo decorado, ele falou por mim como ele sempre fala, sabe? Porque realmente as pessoas se identificaram e eu fiquei muito agradecida, assim, porque realmente eu falei muito com o meu coração. Com certeza, tinha essência pura ali, foi magnético. Isso é muito lindo, né? Quando a gente consegue falar com o coração, a gente consegue magnetizar e conectar profundamente com as outras pessoas. E o seu
Ed é um dos meus favoritos, viu? Está na minha lista. Ai, gente! Incrível! Aê. Essa mina é brasileira! Minha Miss Brasil! Incrível, parabéns! Brasileira! Muito orgulho de você, maravilhoso! E me conta, o que você tem feito agora? Como está a sua carreira, a sua vida? Como que você está nesse momento atual? Paty, no momento, assim, eu estou com vários novos projetos em construção. Eu tenho o Desafio Miss em Essência, que, assim, eu tenho uma vontade muito grande de fazer alguma coisa presencial quando tudo isso passar, né? Porque ele é digital hoje, mas ele é digital por causa da pandemia. Realmente, o meu sonho era poder estar no ambiente dos concursos mesmo e dando esse curso, esse workshop para as meninas ali presencialmente, porque eu falo que eu sou apaixonada por comunicação, mas eu sou mais do que apaixonada por comunicação. Sou apaixonada pelo ser humano. Então, assim, meus projetos atuais são continuar com o Desafio Miss em Essência, palestras, porque foi algo que eu me descobri, assim, eu amo falar para as pessoas, sentir o calor das pessoas, sentir que de alguma forma eu pude contribuir. Eu quero continuar também na TV, né? Eu comecei agora um programa de TV como apresentadora. Esse era um sonho muito antigo de quando eu era criança e eu achei que não era mais um sonho. E no primeiro dia que eu fui gravar o programa, era a primeira vez gravando um programa de TV e era como se eu já estivesse fazendo aquilo há anos, porque eu me senti tão bem, tão realizada. Então, assim, esse é um projeto também, espero que muitas oportunidades apareçam nesse sentido. Quero escrever meu livro, como eu falei. Ai, tem tanta coisa. Continuo trabalhando como influenciadora nas redes. E agora estou com o Sem Filtro Todo Dia, né? Que foi um desafio que eu lancei nas redes sociais, mas que está virando um projeto também de autoconhecimento. Estou estudando neurociência, programação neurolinguística, que eu realmente quero ajudar mais pessoas por meio do autoconhecimento. Ainda não sei exatamente como farei isso, mas quero criar alguma coisa nesse sentido também. Incrível, que maravilhosa! Tenho certeza que está inspirando e já ajudando muitas pessoas nesse movimento. E me fala uma coisa, Júlia, você tem feito vários movimentos contribuindo para o mundo, né? Ajudando as pessoas a se conhecerem, a se assumirem. Como é para você, enquanto Miss, essa questão do corpo físico? Como é essa relação com a imagem? Como é lidar com as críticas e com os padrões de beleza que hoje são determinados? E como é para você vivenciar isso? O tempo inteiro quebrar um pouco desse... desmistificar mesmo isso, da questão da estética o tempo inteiro, porque por mais que eu participe de concursos de beleza, essa foi uma plataforma que eu enxerguei para mim, foi um espaço que eu enxerguei para mim. Mas eu acredito, assim, que todos nós somos incríveis e que a nossa estética não é nem 1% do que é importante para a gente, sabe? E eu queria muito, eu falo que o que eu faço hoje, os esforços que eu movo, é justamente para que as pessoas entendam o quanto elas são incríveis, sabe? Porque, assim, se tem uma coisa que eu gosto de falar gente, se tem uma coisa que é maravilhosa, é a gente ser diferente. Ninguém é igual a ninguém. Então, por que a gente vai ficar se maltratando, buscando ser igual a outra pessoa, se justamente o motivo de você ser especial é você ser quem você é? Então, pare de gastar energia tentando pensar no que você gostaria de ser e olhe e agradece pelo que você é. Porque enquanto você não fizer isso, enquanto você não olhar com amor e aceitar como você veio para esse mundo, você não vai conseguir realmente realizar nada. Você vai continuar se sentindo inferior e achando que você não é capaz. Só que você é, mas não adianta eu ficar falando, né? Porque fica parecendo um discurso bonito, do tipo, ela é esteticamente linda, né? Então para ela é muito fácil falar. Mas, gente, não adianta você ser bonita também se você não se ama, sabe? Quantos anos da minha vida eu passei como uma mulher insegura? Eu tinha vergonha, Paty, no primeiro ano que eu fui Miss, de falar para as pessoas que eu era Miss, porque eu ficava pensando assim, nossa, o que as pessoas vão pensar quando eu falar que eu sou Miss? Porque eu não sou bonita o suficiente para ser Miss, né? Então, eu não quero que as pessoas saibam. Eu pensava assim, e hoje eu afirmo com toda certeza, assim, de que eu não era, esteticamente falando, a mulher mais bonita no Miss Brasil, e em momento nenhum isso me deixou com medo, me deixou com sensação de que eu era menos capaz, porque eu sabia os motivos pelos quais eu estava ali. Eu sabia que mesmo as outras meninas tendo motivos também para estar, eu também tinha.
eu tinha o meu próprio valor. Por isso até falo de sororidade, né, que é uma palavra que eu usei muito nos meus discursos, e às vezes as pessoas falam, mas como sororidade no concurso de beleza? Você estava competindo. Aí eu falo, gente, a vida é uma competição, se você for parar para pensar dessa forma. Porque para você entrar numa faculdade, num trabalho, passar no concurso público, o tempo inteiro, querendo ou não, você está competindo. Só que a questão é a maneira como você enxerga essa competição. Eu acredito que tem espaço para todas nós brilharmos, sabe? E o fato de eu estar lá, admirando a história das mulheres que estavam comigo, de fato querendo conhecê-las e aproveitar aquele momento, foi que fez com que eu estivesse 100% presente, que eu estivesse 100% focada e que eu pudesse mostrar minha luz. Agora, se eu estivesse me comparando, me diminuindo em relação a outras meninas ou tentando diminuir alguém para me sobressair, com certeza eu não teria transmitido quem eu sou para as pessoas, porque a minha energia está indo para outras coisas, sabe? Então, assim, para mim, as pessoas precisam entender isso. E eu acredito que é a ferramenta, por isso eu falo, o empoderamento começa no autoconhecimento. A ferramenta para você descobrir todo o seu potencial e conquistar as coisas que você merece conquistar na sua vida é o autoconhecimento. E a gente tem que olhar para a gente com amor, sabe? Porque se a gente não for amorosa, se a gente não for amoroso com a gente, como que alguém vai ser? Sabe? Então, assim, um hábito que eu criei para minha vida e que eu tento espalhar para as pessoas é se abraça mesmo. Mesmo que nos primeiros dias você sinta assim, ai, que estranho, tô me abraçando, nem queria. Mas força no começo, porque uma hora você vai entender que é disso que você precisa. É de amor, né? Então, assim, isso para mim é muito forte. Uau, que incrível, que mensagem inspiradora, porque a maior parte da humanidade está gastando tempo se comparando, se projetando e se frustrando, né? Porque cada um de nós, como você mesmo lindamente colocou, somos seres divinos, temos a nossa própria luz e todos nascemos para brilhar. A vida é uma competição mesmo, mas é competirmos principalmente conosco, consigo mesmo. Quando a gente consegue vencer os nossos fantasmas interiores, a gente brilha assim, ó, como essa Miss maravilhosa aqui. Incrível, amei a mensagem, Júlia, demais. E me diz uma coisa, minha amada, você tem compartilhado a sua essência pelo Brasil e pelo mundo, compartilhando, né, essa inspiração que você é, essa Ariana Porreta, que acorda, medita e corre na esteira e põe todo mundo para se movimentar também. O que a gente pode fazer? Que eu e todas as pessoas que estão nos assistindo, o que nós podemos fazer para retribuir a você tudo isso que você tem feito por nós? Ai, gente, que coisa linda! Ninguém nunca me fez essa pergunta, sabia? Você me pegou desprevenida. Ah, mas eu acredito que é vocês realmente brilhando também para o mundo, sabe? Porque é isso que eu gostaria de ver. Eu queria que as pessoas fossem mais felizes, porque eu acredito que um mundo com pessoas mais felizes, mais confiantes, acaba virando um mundo mais amoroso, porque quando a gente ama mais o outro, a gente olha para o outro com mais empatia, a gente tem mais paciência, a gente busca ajudar outra pessoa, porque se a gente está bem, a gente quer que outra pessoa fique bem também. Então, assim, se por meio do que eu estou falando, por meio do que eu estou estimulando, alguém estiver sofrendo qualquer tipo de influência positiva, isso já é minha retribuição, não preciso de mais nada. Eu fico muito grata mesmo, assim, de quando eu escuto algum feedback positivo. Então, só brilhem, sejam felizes. Coisa mais linda. Minha amada, e se você tiver que deixar uma mensagem para o mundo, uma mensagem que vem direto dessa essência maravilhosa que é a sua alma, né? Que brilha por ser você. Qual mensagem você deixa para nós? Eu acredito que amor é a pergunta e amor é a resposta. Essa frase, para mim, é a que mais faz sentido, assim. Amor, gente, amor. Assim, é muito clichê falar de amor, mas amor é a única resposta para tudo. Então, assim, coloquem amor nos detalhes, coloquem amor nas relações com os outros, na relação com você, nas suas tarefas, no que você for fazer. Amor e presença. E eu acredito que a vida se transforma. Uau! Minha Miss maravilhosa! Gratidão por essa tão linda, tanta inspiração. Gratidão por nos ensinar, gratidão por nos inspirar, gratidão por ser você. Desejo, assim, tudo
mais abundante, extraordinário na sua vida, que você continue levando a sua luz, seu amor, sua essência, aonde você passar. Gratidão por você existir, viu? Muita gratidão. Paty, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Você é um ser iluminado, assim. Eu fico tão feliz de ver você transformando tantas vidas. E estar aqui hoje com você, para mim, também é muito, muito, muito especial, porque eu sei que o seu propósito é muito lindo e eu acredito que aqui realmente a gente está conectando propósitos. Espero que a gente consiga alcançar muitas pessoas e espalhar muita coisa boa. Com certeza. Um beijo gigante para você. Espero que em breve eu possa poder te abraçar pessoalmente. Eu nem espero. Sonho de estar ao seu lado e gratidão, viu, pelo seu sim, por você dedicar esse seu tempo aqui pra gente. Foi uma honra para mim. Estou muito feliz de iniciar esse movimento, né? Esse lugar sagrado aqui de conversa, de valor com você. Gratidão por ser a primeira e por me ajudar a abrir esses caminhos de autoconhecimento. Te honro.